Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu estou gravando esse vídeo para desabafar e alertar sobre situações de assédio que vivenciei numa academia de dança. É inaceitável que pessoas plenamente capazes de exercer a profissão que desejam sejam coagidas a abandonar sonhos e planos em razão de assédio. Infelizmente, na dança, dentre outras áreas, isso é comum e precisa mudar com urgência. Existem várias formas de assédio, moral, sexual, virtual, e podem vir atrelados a outros crimes, como injúria racial, transfobia, estupro, dentre outros. O que todos têm em comum é a natureza ofensiva e perturbadora, quase sempre de forma recorrente. Eu vou tentar contar de forma resumida e cronológica, mas por se tratar de um relato verídico, eu, Rui Graça, teria o cuidado de não citar nomes de outras vítimas e nem o verdadeiro nome da assediadora por uma série de questões. Anos atrás, eu decidi refinar minha aptidão coreográfica e para isso eu me juntei com amigos para procurar uma academia de dança. O meu objetivo era fazer aulas de jazz, porque eu achava que seria a base ideal para os gêneros de dança que me interessavam. Chegando ao local que nos indicaram, nós fomos muito bem recebidos por pessoas maravilhosas que nos apresentaram o local, o espaço. Infelizmente não pudemos fazer matrícula porque necessitava que a dona nos conhecesse e nos aprovasse. Então agendaram uma audição. Saímos de lá achando que isso era um indicativo de seriedade, de cuidado, mas estávamos errados e vocês vão entender em breve o real motivo desse procedimento. No dia da audição, a dona não compareceu. A academia tinha nosso contato na secretaria, mas ninguém nos informou nada, o que nos levou a fazer 2 viagens de 2 horas cada a troco de nada. Minha suposição hoje é que isso era uma estratégia de avaliar o nosso perfil. Se não fôssemos pessoas mansas, se tivéssemos consciência de que isso era falta de respeito, nem voltaríamos lá. Mas como fomos ingênuos e passivos, aceitamos retornar em outra data. Poderíamos ir a qualquer lugar que prestasse o mesmo serviço, só que nós não tínhamos ciência desses locais e isso era uma arma contra nós, que mal sabíamos no que a gente estava prestes a se submeter. Dias depois, bailarinos de todas as turmas novas foram reunidos para uma conversa séria com a dona, cujo nome fictício ela marca, sobre regras de conduta, comprometimento, não apenas com a dança, mas com a academia. E pouco a pouco nós passamos por uma sondagem informal referente à estrutura familiar, condição financeira, experiências prévias, cuidado com a autoimagem, e tudo isso era importante para ela. Infelizmente, pelos motivos errados. Na ocasião, Lamarck nos falou de um suposto projeto social que ela tinha. Eu não conheço a documentação desse projeto, então eu não sei dizer do que se trata no papel, mas sei que na realidade serve a propósitos bem egoístas. E ela nos contou também que o serviço prestado pela academia era caro demais para qualquer um de nós conseguir pagar e que somente lá nós teríamos a oportunidade de receber bolsas de estudos. Mas na realidade, outras academias tinham mensalidades acessíveis e em todo o estado era comum que as maiores academias de dança ofertassem bolsas de forma integral ou parcial aos bailarinos do gênero masculino, visto o baixo número de homens no balé clássico em decorrência do machismo. Ou seja, ela se dizia ser a única opção sem ser e ainda se passava por caridosa enquanto só estava fazendo o que todo mundo fazia. Inicialmente tínhamos aulas de balé com um professor simpático, brincalhão, estressado às vezes, e que nutria uma relação de igual para igual com a turma. Isso fazia com que nos sentíssemos em casa, mas abria espaço para comportamentos inadequados na relação professor-aluno. E eu estou citando isso porque vocês precisam saber como era o ambiente e tudo se conecta em algum ponto. E aí esse professor fazia o possível para atingir a excelência, mas apresentava reflexos da relação tóxica com a dona. Ele também era vítima dela, mas até então não fazíamos ideia. E aí em cada encontro, que aconteciam 5 vezes semanais, eram com um preparativo para finalmente a gente poder ter aula com a professora que carregava o nome da academia. Esse professor dava a entender que a gente devia impressionar Lamarck e ao mesmo tempo temê-la, ou ainda achar que era uma honra estar perto dela. Hoje eu vejo isso como a formação de uma imagem de grande e de poderosa. E em dado momento, uma professora bate a porta,
se desculpa pela interrupção e anuncia. Ela quer ver os meninos. Aí ele agradece, dá as últimas instruções de como se portar diante da mestre e vamos. E aí finalmente começam as aulas com ela, que eram fisicamente muito exigentes. Principalmente para os homens que faziam várias aulas consecutivas. Agora deixa eu enfatizar direito. Fisicamente muito exigentes. Eu estou acostumado a ficar dolorido, a dançar por muito tempo, até ficar lavado de suor. Passei por treinamentos de sense, que eu chegava a ficar me tremendo. E mesmo assim, eu achava aquilo dali demais para recém-chegados. Para alguns era na beira do limite da lesão ou do mal-estar. E vale eu explicar que treino frequente é fundamental e superação de limites antigos é elementar na dança, mas excesso é danoso, atrapalha o próprio desenvolvimento. Em meio aos passos que a gente aprendia, a gente também aprendia muitos termos técnicos, nos exercitávamos exaustivamente e recebíamos instruções de disciplina e submissão à autoridade, que a princípio vem disfarçado de etiqueta, respeito à tradição, sendo na verdade manutenção de ego e poder da professora sobre as outras pessoas. E incomodado com aquilo, chamei Lamarck à parte para informar que eu estava ali para aprender jazz, simplesmente porque eu gostava de dançar e queria melhorar. E que eu não tinha pretensão de ser um bailarino profissional e nem interesse no balé clássico. Daí ela me disse que o requisito para participar das aulas de jazz era fazer pelo menos 1 ano de balé clássico, com ela e com o outro professor de balé, e que estar ali era uma oportunidade única da qual eu iria me arrepender se eu abrisse mão. Aí eu saí de lá pensativo, porque eu entrei para dançar jazz, que era de 19 às 20, mas antes eu estava sendo obrigada a fazer balé das 14 às 16 com outro professor e mais 2 horas com a Lamarck. E isso ela não fazia com as mulheres pagantes, porque venda casada é crime e uma modalidade não tem que estar atrelada à outra. Mas ela fazia isso com os homens bolsistas sob o pretexto do projeto social, que pra gente era como uma oportunidade, para as meninas era como se elas tivessem como se ela estivesse salvando a vida da gente, a gente via até pela forma como elas olhavam, e para os terceiros, enfim, era outra coisa. Mas essa não é a questão que eu quero adentrar, eu só quero mostrar que essa era a forma de levar os meninos a fazerem tantas aulas de forma obrigatória. Não era permissão para dançar, para fazer várias obras, era obrigação. E aí eu considerei, porque eu queria muito fazer jazz, eu gostava das aulas com o professor, e por mais exaustivas e angustiantes que fossem as aulas com Lamarck, eu estava desenvolvendo habilidades e eu só precisava aguentar por 1 ano. E foi assim que eu fui induzido a ter essa relação com o balé. E à medida que ela conhecia os pontos fracos e fortes de cada pessoa, ela ajustava o tratamento que dava. Com alguns, ela era ríspida, e com outros, ela era absurdamente grossa. E aí, com o passar do tempo, todo mundo estava naturalizando tratamentos que são inadequados em qualquer relação de trabalho. Era como, ela tem intimidade com eles, por isso que ela grita. Mas isso era inocência nossa, porque se tratava de uma chefe humilhando diariamente o quadro de funcionários. E ela tinha um sádico prazer de gritar com todo mundo que trabalhava para ela, fosse na secretaria, fosse em aula. E nunca havia pedido de desculpa feito em público. E pior, os dançarinos começaram a ser vítimas de ataques verbais cruéis. Poucos tinham coragem de responder, e quando um ou outro se arriscava a respondê-la, aí é que o monstro crescia. Ela batia com força, sei lá, em algum objeto, na parede, enfim, enquanto gritava, cara a cara, assim, com o aluno acuado. E mais à frente, todo mundo notava que algumas pessoas passavam a ser punidas, esquecidas nas coreografias, ou removidas das partes que já estavam. Gente, num processo criativo é normal modificar tudo por razão artística, mas fazer isso para punir e intimidar é anormal. E qualquer coisa banal podia ser motivo de intimidação. A turma presenciou ela expulsar de forma estúpida um dos bailarinos, só porque ele passou num concurso público que ela o havia proibido de fazer, porque segundo ela iria precisar de um homem no espetáculo do fim do ano. Como assim? Gente, ela não era dona dele, não existia nenhum contrato de dedicação exclusiva e vitalícia. Vários outros homens também tinham a competência de desempenhar aquele papel, era só uma questão dela querer dominar mesmo. E a gente sentiu pena dele pela forma como foi destratado, mas a gente não tinha noção que aquele dano moral podia ser motivo de processo judicial. E o nosso desconhecimento permitiu que ela fizesse isso com ele. E falando em desconhecimento, Lamarck detestava que as pessoas se educassem
sobre qualquer coisa que pudesse furar aquela bolha de horrores que ela tinha criado. O desincentivo a cursar dança na universidade pública, por exemplo, era reiterado sempre. Ela dizia, vocês têm tudo o que precisam aqui, não tem que buscar nada lá fora, essa é a melhor academia do Nordeste. Vocês percebem a arrogância e a incoerência? As pessoas devem ser incentivadas a buscar o que é bom para elas. E a educação é um meio de emancipação, tanto pessoal quanto de progresso social. E para nos manter presos nessa bolha, a gente não chegava nem a ouvir falar dos trabalhos das outras academias locais, que era como se fosse um segredo, diferente de quando se tratava de alguma academia do Sul, porque era quase impossível a gente migrar. Curiosamente, ela recebia essas companhias de fora com um tratamento VIP, sabe? Eram frutas diversificadas à disposição, enquanto a gente só tinha direito à água. Bom, e ela se passava por doce, educada. Era o mesmo papel que ela encenava nas entrevistas, mas que no cotidiano mesmo ninguém conhecia. E outra atitude reprovável frequente eram os comentários gordofóbicos. Dizia que as meninas estavam ficando feias, que ninguém ia querer dançar com elas gordas, que ninguém ia contratar. Enfim, é revoltante porque o importante é dançar bem, independentemente do peso. Além de que, no caso específico, as meninas nem eram gordas, era só uma pressão por uma magreza incomum. E possivelmente várias delas devem ter desenvolvido transtornos alimentares, problemas de autoestima por conta disso. E não ficou só nas palavras, né? Um dos rapazes, depois de humilhado, ele foi expulso sob a justificativa de estar gordo. E as cenas sempre aconteciam na presença de dezenas de pessoas, que era uma forma de mostrar que ela cumpria as ameaças que fazia. E isso me dava tanto asco que eu dançava com um nó na garganta. E, infelizmente, a carga horária do balé só aumentava. Quando eu me dei conta, eu estava dançando 30 horas semanais, sendo que apenas 2 era com jazz, que era o que eu queria. E aí, enfim, era uma aula atrás de outra, num ambiente hostil, sem direito a uma pausa suficiente para alimentação. E o que me cansava mais era ter a certeza de que a cada aula algo diferente iria me incomodar ou trazer um mal-estar geral. Por exemplo, ver bolsista sendo tratado conforme estereótipos. Eu que atendia a expectativa visual do que o balé concebe como príncipe, despertava interesse nela pela correção das posturas, enfim. Isso tem nome, né? E aí, falando em correção, isso era feito de um jeito bem questionável. Para vocês entenderem, o toque físico com consentimento na aula de dança é necessário, mas lá isso era usado para forçar demais uma abertura, mesmo que a pessoa sentisse dor, e ela tem uma forma agressiva de adestrar o encaixe pélvico para que o corpo, enfim, fizesse alguma coisa que nunca tinha feito na vida. E era gritando ao seu lado, batendo na sua coxa para você esticar, enfim, era terrível. E todo corpo tem um limite. E na turma haviam bailarinas avançadas que poderiam demonstrar o exercício, pessoas mais flexíveis, que poderiam ser modelo para esses exercícios mais exigentes. E assim, falando parece até que eu estava travado, mas não, sou bem flexível, só que eu não chegava a atender as expectativas dela para aquele dia. E tinha muita pressão também para mostrar a virilidade dançando, né? Isso também tem nome, né? Enfim, e vai além disso, né? Mas antes, pausa para dizer que príncipes também podem ser gays, gordos e negros, e também que o corpo latino, como o meu, não tem que forçar a estrutura óssea para ficar aberta, andeol, como o corpo europeu. E não é minha opinião, é ciência. Bom, e para completar, ela dizia que era um privilégio estar dançando com aquelas meninas de outro nível, que a gente levaria mais de 10 anos assim, para avançar em outro lugar, só que não existe isso simplesmente não existe avançar em 6 meses, 10 anos de técnica. E aí, sob esse pretexto, a turma era levada à exaustão e a gente ainda se sentia mal por não conseguir fazer aquela sequência avançada, mesmo sendo iniciante, sabe, que era explicada de uma vez só. E assim, hoje eu sou professor, né, de inglês e eu sei que é fundamental se certificar que aquela parte da apresentação do conteúdo novo tenha sido compreendida antes de se partir para os exercícios, né? E aí só que eu não entendia que esse problema era ela, eu achava que era um problema comigo. E aí eu comecei a ter medo de fazer esses exercícios que tinha que atravessar a sala sozinho na diagonal, enfim. E é muita irresponsabilidade arriscar a integridade física de alguém e é inconcebível que um aluno iniciante seja exigido a um nível profissional. E, enfim, ela sabia disso e fazia por puro mau caratismo, né? E aí,
ela chegou a dizer assim, duas coisas pra mim que eram, sabe, intoleráveis em qualquer ambiente saudável. Uma, que não adiantava eu ser bonito e não ter cérebro. E outra, que me ver dançar machucava os olhos dela de tão horrível. E sim, pasmem, eu, um dos menos maltratados, era tratado assim. Com qual objetivo? Não há pedagogia no mundo que defenda isso. Ataque verbal gratuito. E eu não digo só porque foi comigo, eu também me sentia mal quando via outras pessoas sofrendo outras situações. Certo dia eu exausto, faminto, super cansado, enfim, testemunhei mais um momento estressante, uma longa sessão de humilhação que até que eu não consegui esconder, chorei, né? E nesse dia ela se abrandou, disse que era para o nosso bem, que se importava com a gente, enfim, um jogo psicológico perverso. E quando ela percebia que as pessoas estavam prestes a desistir, ela se transformava. Ficava angelical, dizia que era porque ela tinha se excedido, porque estava muito cansada, que estava com coisa na cabeça. E, gente, eu não duvido que ela tinha problemas pessoais, mas nada justifica tanta violência. E não faltava criatividade para novos episódios de terror psicológico. Um dia ela mandou uma das bailarinas repetir piruetas que ela não estava acertando. E até então era só medida pedagógica dura, né? A menina repetiu várias e várias vezes. E aí eu comecei a questionar a ética disso, porque na minha cabeça seria melhor mandar a bailarina tentar mais um pouco ali na hora e solicitar que a aluna treinasse mais em casa, até mesmo para não atrapalhar o andamento do ensaio, nem causar constrangimento desnecessário. Mas a professora insistiu em parar o ensaio, disse que para todo mundo olhar, né, e que ela ficasse lá tentando, e a coitada tentando várias e várias vezes, e aí ela chorava e tentava mais, e cada vez ficava mais insegura, e quando ela finalmente desistiu e correu para sair da sala, Lamarck trancou a porta e disse que ninguém iria sair até ela conseguir. E eu, com fome, cansado, com sono, prestes a perder o último ônibus vazio das próximas horas, e de fato eu perdi, né? E a menina ficou lá tentando até conseguir. E aí, mais uma vez, vem a manipulação de sentimentos, né? Que a garota, antes de ir embora, ela foi e deu um abraço. E aí muita gente interpretou como se fosse só uma forma rígida de ensinar. Eu vi como uma pessoa monstruosa que não queria perder o dinheiro das mensalidades, nem de uma menina humilhada, nem das outras que, assim como eu, estavam se indignando com aquilo. E aí ela forçou esse abraço para amolecer o coração dos outros, né? Isso é doentio. Quando eu criei coragem para falar que não aceitava mais aquilo, que não iria mais continuar lá, ela fez um escândalo. Disse que eu tinha me comprometido no começo do ano e que agora eu tinha que ficar pelo menos até dezembro, a gente estava no meio do ano, né? E aos gritos disse que eu tinha que respeitá-la. O que eu achei muito irônico, né? Pedir respeito gritando na minha cara. Bom, aí eu engoli qualquer resposta, eu queria ser leal à minha palavra e mentalmente eu decidi que iria aguentar aquele inferno até a data que ela mencionou, que seria o último dia letivo daquele ano. E aí hoje eu percebi que eu deveria ter sido leal aos meus sentimentos e valores e não a uma pessoa inescrupulosa como ela, mas na época eu não tinha digerido a dimensão da gravidade, né? E aí, enfim, tem muito mais histórias horrorosas que aconteceram lá, mas eu vou me limitar a isso. Bom, fica aí o meu desabafo e meu alerta, tanto para quem já está se percebendo nessa situação, quanto para quem pensa em fazer matrícula. Investiguem antes de confiar. Mensalidade alta e status não são indicativos de qualidade. Qualquer ambiente de ensino comprometido com o aprendizado e com respeito, ele cuida bem de quem trabalha lá, desde as boas maneiras aos direitos trabalhistas. Eu acho que está na hora de boicotar o trabalho de pessoas tão hostis e que acham que o respeito vem com o medo. Se fosse nos tempos atuais, eu iria planejar uma forma de gravar para entrar com uma ação judicial, mas até então eu não tinha conhecimento, né, o que eu tenho hoje, e aí eu deixei passar. Então, por fim, por favor, se presenciarem algo assim, tomem providência, porque os danos nas vidas das pessoas duram muito tempo, isso quando não são irreversíveis. Falando por mim mesmo me matriculando em outra academia de dança no ano seguinte, até anos depois eu ainda tinha pesadelos com isso. E mesmo estando num ambiente completamente diferente, eu vivia com o pé atrás. Ao passo que eu me confortava, que eu ficava pensando, aqui é tudo bem diferente, e eu ficava num estado de alerta, ao mínimo sinal de algo errado. Espero que meu relato tenha sido útil. Grato pela atenção, abraço afetuoso, beijo carinhoso. Até mais.